com Rocieli Soares, que é secretária estadual da Educação. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema fundamental para a nossa sociedade. Pois é, finalmente aulas obrigatórias presenciais. Agora eu queria saber das condições de protocolo, porque a gente sabe que muitos pais ainda estão com receio e agora tem lotação total nas classes. Não é? Quais são esses protocolos? Que tipo de segurança adicional? Porque nós ainda temos uma pandemia e no caso de algum aluno aparecer com a doença, como é que se detecta isso? Qual o controle? Bom, Denise, deixa eu explicar primeiro as duas partes, né? Nós temos agora, nessas 2 semanas de outubro que nos restam dentro do mês de outubro, ainda se tem o distanciamento de 1 metro. Então, os alunos estão organizados numa espécie de uma bolha e, com isso, então, o grupo de alunos definido para ir na segunda-feira, outro grupo para ir na terça-feira. No dia que ele é definido, é obrigatório ir, essa regra para todos os estudantes. E a partir de novembro é que não tem mais o distanciamento de 1 metro. Portanto, podem ir todos os alunos concomitantemente para as escolas. E é importante destacar que a única mudança vai ser esta, distanciamento de 1 metro. Todos os protocolos demais estão mantidos. E as escolas estão sim preparadas. As escolas têm menos contaminação do que nos ambientes fora da escola. É o ambiente mais seguro hoje da pandemia. E a gente está com números extremamente favoráveis. Aliás, avançando ainda mais aí na vacinação. É importante destacar como um passo importante da sociedade, né, de forma geral. Mas é importante dizer, todos os protocolos estão mantidos. Se tiver um aluno contactante, a gente afasta aquele aluno. Se tiverem 2 contactantes dentro da mesma turma, por exemplo, isola a turma. E se forem mais, dependendo, até isolando a escola, se foram pessoas que se encontraram, ou seja, que possa ter havido a transmissão dentro da escola. Todos esses procedimentos, protocolos, cuidados, eles permanecem valendo, Denise. Agora, secretário, tem vacinação já a partir de 12 anos, mas de qualquer modo, as prefeituras também receberam suporte do governo do estado para retornarem, porque a gente sabe que tem muitas cidades pobres em que determinadas regiões tinham uma precariedade muito grande das condições das escolas, né? Olha, as escolas tiveram e as redes tiveram bastante tempo para se planejar, porque na verdade a gente está discutindo isso desde 2020, né? Desde março de 2020, quando fechou, a primeira preocupação é como é que a gente volta, né? Desde sempre, isso é importante. Então, eu tenho certeza que a maioria absoluta dos municípios estão preparados. A gente ajudou muito o município, sim, com materiais, com uma série de apoios, mas é importante destacar que a educação tem recursos próprios mesmo para as redes municipais suficientes para organizar esse retorno. Eu tenho certeza que a maioria das escolas está pronta e a gente, Denise, precisa priorizar a escola. Não faz sentido ter tudo aberto e a escola não estar aí fazendo a sua função principal, né? Educação é obrigatória no nosso país. A exceção de fazer presencial foi durante a pandemia, nos piores momentos. Nós não estamos mais no pior momento, tem que voltar ao que é a regra. Agora, essa é a preocupação com segurança da saúde. Agora, tem a preocupação com o ensino, em repor as perdas que foram acumuladas durante esse período todo. Como é que está esse processo? Porque os alunos já estavam retornando. Como é que tem sido a avaliação? Já se tem alguma aferição do quanto que se retrocedeu nesse período? Denise, o estado de São Paulo tem uma vantagem, né? A gente começou a voltar no dia 8 de setembro. Então, de lá para cá, do ano passado, né? A gente teve mais de um ano aí de aprendizado, né? Nesse processo de retorno, no que não dava certo, no que não dava, e a gente foi aprimorando para poder voltar agora. Mas uma das coisas que a gente mais aprendeu é que a educação mediada por tecnologia à distância, ela é boa para ser algo a mais. Ela não pode ser para substituição. E aí a gente fez uma avaliação presencial e tem feito acompanhamento. A aprendizagem dos meninos está mais baixa do que a aprendizagem de 14 anos atrás. É como se o Estado tivesse regredido na sua média para 14 anos para trás. Portanto, há um desafio muito grande na aprendizagem. E aí, para a gente voltar, para a gente recuperar, o primeiro passo é estar com as crianças e com os jovens dentro da escola, dentro da sala de aula. É fundamental. Se nós não tivermos isso, nós não vamos conseguir, de fato, recuperar. E aí, para além disso, muitos outros fatores, programas precisam ser feitos, desde busca ativa a projetos de recuperação, como a gente tem criado, até
a gente conseguir olhar para essas crianças ao longo dos anos e dar a oportunidade para elas recuperarem a aprendizagem que têm perdido. Agora, como é que é a coordenação geral dessa reposição do que ficou atrasado, da defasagem toda? Porque hoje houve atraso, inclusive, em alfabetização, né? Então, alguns alunos podem ficar desmotivados a continuar pela incapacidade de acompanhar as aulas, talvez. Não, sem dúvida, Denise. Essa é uma preocupação muito grande. Você tem toda a razão. Para ter uma ideia de quanto a gente concorda com essa tua afirmação, nós, a partir do ano que vem, vamos colocar no 6º ano e no 7º ano contratação de professores alfabetizadores para jovens que estão no 6º ano, no 7º ano. Por quê? Porque ele fez o 3º aninho até 2019, ele pulou praticamente o 4º e o 5º ano, né, em muitas redes municipais que não deram nem o mínimo de suporte, por exemplo. Isso faz com que esse aluno, além de não ter aprendido o que precisava, não conseguiu fixar os conteúdos de anos anteriores. Portanto, a gente precisa estar ali para ajudar esses meninos. Então, a gente está olhando para todos os tipos de frente, uma revisão do nosso currículo temporário, dizendo o seguinte: tem uma parte que é principal, é fundamental do currículo, e ela deve ser prioridade. Então, a gente está avançando desde a revisão de materiais, no processo de formação, em todos os nossos macroprocessos, para dar suporte a esses jovens na sua recuperação, começando, obviamente, pela presencialidade, que é fundamental. Agora, vai ter reprovação? Como é que fica esse cronograma, o ano letivo? Do mesmo jeito que fizemos no ano passado, vamos manter, Denise. Tem, sim, a possibilidade de reprovação se o jovem não entregar nenhuma das atividades. Ele precisa entregar um mínimo de atividades. E se ele não entregar, a gente dá chance de recuperação. Ah, mas eu estou no 2º semestre, eu não entreguei nada do 1º. A gente ajuda, a gente dá suporte, a gente dá oportunidade, porque isso também não é culpa do jovem. Mas também não pode ser uma aprovação automática de quem absolutamente nada aprendeu. Então, precisa ter um processo mínimo de entrega, de responsabilização conjunta, e como foi no ano passado. E a gente acabou, no ano passado, dando recuperação em janeiro, presencial, 150 mil, na verdade, neste ano, né, de 2021, em janeiro de 2021, mas referente ao ano letivo de 2020. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, é dar oportunidade, mas tem que ter o compromisso mínimo sendo entregue de atividades. E o ano letivo vai até o finalzinho mesmo de 2021? Até dia 23 de dezembro, é muito importante destacar isso, né? O ano letivo vai até o fim. Em janeiro teremos a recuperação e logo na primeira semana de fevereiro teremos o início das aulas, e é importante ter o calendário totalmente organizado já para o próximo ano e que a gente possa continuar recuperando a aprendizagem, preparando a nossa rede para tudo isso. E, secretário, já tem algum índice de evasão escolar, algum trabalho para buscar os alunos de volta? Olha, a gente tem uma série de políticas que a gente tem feito para buscar os alunos de volta. Os números não estão consolidados, Denise. É difícil ainda de dizer, sabe por quê? Porque à medida que a gente voltar para o obrigatório, que a gente vai ter o tamanho da desistência de muitos jovens. O quanto que eles vão desistir, o quanto que eles não irão desistir. Então, creio que ao final de novembro a gente consiga ter uma visão mais clara em relação a isso. Mas a gente tem uma série de ações para busca ativa, né? Todas as nossas equipes fazem busca ativa constantemente, inclusive meios de comunicação a gente deu, telefone, chip de celular e tudo mais. A gente conseguiu avançar no Bolsa do Povo para os pais e mães, ou seja, contratar pais e mães das escolas da própria comunidade para que eles ajudem na busca ativa. A Bolsa do Povo para os estudantes que mais precisam, que estão na extrema pobreza, né? R$1.000 por ano é uma ajuda para que esse aluno foque e volte para a escola, que é fundamental. Enfim, são muitas frentes que a gente tem buscado trabalhar. E são várias faixas etárias também que o Estado tem que atingir, não é? Não, são muitas. Então, a gente vai desde a alfabetização, que nós temos 640 mil alunos, até você olhar para o ensino superior, que a gente tem aí 1 milhão, ensino médio, que a gente tem 1.300.000, 1.400.000 jovens. É uma diversidade muito grande, com desafios totalmente distintos, né? O aluno do 1º ao 5º ano, a gente tem certeza que ele vai voltar mais massivamente para a escola. Já o do ensino médio, o grande problema poderá ser a evasão, porque esse jovem muitas vezes precisa trabalhar e ajudar a família, né?
Principalmente com as dificuldades atuais da economia. É isso, nós conversamos aqui com Rocieli Soares, que é secretária estadual da Educação. Secretário, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. Agradecer à TV Gazeta mais uma vez pelo convite. É sempre importante falar de educação. Estarei sempre à disposição de vocês. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, com vocês.